imprensa que defenda posições que refletem essa maioria. Quer dizer, uma imprensa que, na verdade, não é pluralista em geral. Então, menos ainda os autores intelectuais. Digo uma coisa, saiu há 2 semanas um livro do Eduardo Galeano. É um acontecimento. O Brasil é um dos poucos países que eu conheço em que os artigos do Galeano não saem regularmente na imprensa. Censurados. Galeano, Chomsky, Michael Moore, caras que têm pensamentos heterodoxos, né? O livro do Galeano está nas livrarias faz 2 semanas, não há uma nota, uma resenha. Já não vou falar de Marx, digo Galeano, que é um cara muito acessível, as notas, é uma agenda com observações cotidianas de cada dia. Não tem. Aproveito para dizer que amanhã começa um curso Marx Engels, organizado pela Boitempo, vai ser transmitido pela internet. Eu vou falar amanhã sobre ideologia alemã, cada um vai falar uma hora. Isso ajuda certamente a difundir, né? É um canal alternativo que você não encontra em outros lugares, né? Eu acho que os economistas conservadores recuperaram Marx. Perceberam que não dá para explicar. O capitalismo para eles era a ideia de dinamismo, eficiência, progresso, bem-estar. Agora é sinônimo de crise. Então, quem é o cara que introduziu o tema de que o capitalismo tem como inerente a questão das crises? Foi o Marx. Só que eles falam, o Marx serve como diagnóstico, não como proposta, tudo bem, mas o Marx, até na mídia internacional, está muito mais resgatado do que na mídia brasileira, em termos de capacidade de análise do capitalismo contemporâneo. Essa crise do qual ele não consegue sair, porque eles não têm capacidade de diagnosticar, né? Então, eu acho que deveria ser um lugar para buscar diagnósticos alternativos, né? Tem uma pergunta aqui também do internauta para o Márcio. Quais as propostas para a revitalização de nossos centros culturais, que sempre são abertos, reformados, porém nunca funcionam? Então, ele está tratando desse assunto aí dos centros culturais. Sim. Bom, também gostaria de me filiar aqui à avaliação que fez o Emir, da nossa dificuldade de tratar dos temas de forma isolada. Na verdade, nós estamos assistindo um desmoronamento da capacidade da administração pública atuar nas diferentes áreas. Nós perdemos nessas últimas 4 décadas 4 grandes teatros aqui na cidade, teatros municipais, teatros públicos, e também tivemos fechamento de 4 hospitais. Há um retrocesso do ponto de vista da atuação do município, e a questão da cultura muitas vezes é tratada fundamentalmente como uma construção de espaços. Evidentemente que o prédio é muito importante, mas não podemos imaginar que o tratamento da cultura possa ser ainda visto como Washington Luiz, que dizia que governar era construir estradas. Então, governar seria construir teatros. Eu não quero negar que é fundamental nós termos espaços culturais aqui que possam abrigar a diversidade cultural que essa cidade possui. Essa cidade passou por um grande tormento de ataque à cultura, vamos dizer assim, porque não apenas houve o abandono do espaço público dos teatros, mas nós tivemos esse impacto na Orquestra Sinfônica dessa cidade, a 4ª principal orquestra sinfônica do Brasil. Encontra-se uma situação bastante desestimulante por parte daqueles que compõem a orquestra, a ausência de espaço público nesse sentido também para a sua própria apresentação. Mas nós também tivemos um ataque, digamos, à cultura, à diversidade cultural, pela ausência de financiamento, de apoio em termos de recursos, a opção por poucos e grandes eventos que terminaram, na verdade, minando aquilo que essa cidade tem de mais importante, que é a diversidade cultural, a criatividade dos artistas nos mais diferentes pontos da cidade. Então, nesse sentido, é evidente que passa pela recuperação dos equipamentos, a descentralização dos equipamentos também para as diferentes regiões da cidade, uma vez que nós temos uma diversidade, cada parte da cidade tem um aspecto da cultura a ser resgatado. Então, a prefeitura tem que, evidentemente, criar as condições do ponto de vista do espaço, mas a política cultural da cidade, nosso modo de ver, tem que ser construído justamente com aqueles que são os responsáveis pela cultura na cidade, pelos artistas. Eles têm uma responsabilidade enorme, junto com a prefeitura, no sentido de potencializar o que seja, de fato, uma cultura abrangente, uma cultura de massa, uma cultura que diga respeito à contemporaneidade, às nossas questões de hoje. E eu vejo também com uma questão nova, um desafio para se fazer política nesse período atual, o vazio que nós estamos vivendo hoje. Quer dizer, nós estamos percorrendo uma cidade que praticamente não tem grandes espaços públicos
de contato às pessoas. Quer dizer, ou as pessoas estão fazendo compras no centro, ou fora disso é a predominância do automóvel, a dificuldade de você tratar de um diálogo, colocar a política como ela deve ser, de fato. Né? Isso é um constrangimento muito grande do ponto de vista do exercício da política. Né? Vejo também que há uma mudança profunda na estrutura social da cidade. Nós estamos tendo a oportunidade de ir aos locais de trabalho, às fábricas, ao comércio de maneira geral. Se tratam de outro tipo de trabalhador, um trabalhador já muito diferente daquele de 20, 30 anos atrás. Né? Então, essa é uma questão chave para a sustentação e consolidação da democracia no Brasil. Nós não somos um país de tradição democrática, infelizmente nós temos mais de 500 anos de história, estamos completando 50 anos de experiência democrática. E me preocupa muito, inclusive, o quadro que vivemos hoje, que é um quadro também de debilidade dos partidos políticos. Estamos vendo aqui em Campinas quais são os partidos que têm militância, que têm programa, que têm uma atuação que não seja apenas tão somente de 4 em 4 anos ou de 2 em 2 anos quando temos eleições. Então, essas eleições atuais, as 7ª eleições, a partir da transição democrática que vivemos no Brasil, elas são eleições chaves do ponto de vista de reconectar a política com a população em novas bases. E a cultura não pode ser vista apenas e tão somente como uma parte de um programa de governo, né, como uma política setorial, mas ela é a base, na verdade, de construção de uma cultura política ampla, de uma cultura social, econômica, política, de forma bastante abrangente, que vai muito além dos equipamentos. Os equipamentos são fundamentais existirem no centro da cidade. Causa espanto nos dias de hoje, nós não temos aqui uma Casa Campinas, como foi construída em São Paulo, por exemplo. Nós temos um patrimônio cultural e histórico relevante que precisa ser recuperado e construída uma cultura nessas bases, para além do centro, evidentemente, conectando as diferentes regiões da cidade. Professor Emissário, gostaria de complementar também? Não, observação sobre um outro tema. Acho que a democratização da cultura significa também estender a possibilidade de acesso à cultura a pessoas que estão totalmente excluídas disso. Quero me referir basicamente aos analfabetos. Em grande parte hoje são idosos. Estão vivendo muito mais tempo de vida do que viviam antes. E ao não ter capacidade de leitura, não pode usufruir daquilo que o Brasil faz de melhor, que é cultura. Pode não gostar de Machado de Assis, não gostar de Vinícius de Moraes, mas não podemos vedar a eles a possibilidade. Tem um tempo maior de vida, tem certos momentos de ócio maior, isso os previne de deterioração psicológica, mas sobretudo de dar prazer na vida, prazer de ler. Então, uma possibilidade de se colocar uma cidade como Campinas ou outras, se colocar o objetivo de ser uma cidade livre de analfabetismo. Pesquisar com os estudantes da universidade onde é que estão os analfabetos. Pegar, seja o método Paulo Freire, seja o método dos cubanos, que o MST maneja muito bem, que é muito simples, que em 3 meses faz uma pessoa ler, mesmo uma pessoa de terceira idade, que precisa ser convencida que é necessário, que não tem traquejo, que ela pode ler em pouco tempo. Então, eu acho que nós temos obrigação, provavelmente a nível municipal é um lugar específico para falar. Em 4 anos, temos um compromisso que não haverá mais analfabetos. É um território livre de analfabetismo. Claro que tem todo o problema dos analfabetos funcionais. Então, mas aí esse não tem acesso a nenhum tipo de conhecimento. Não pode ler o boletim de nota do aluno. Não vai à reunião da escola porque tem medo de flagrar que é uma mãe analfabeta. Estão vivendo mais tempo, têm disponibilidade e ficam só vítimas da televisão. Não tem uma outra forma de acesso à cultura, ao conhecimento, ao lazer, ao gosto da leitura, da poesia, ou seja, não tem a ver diretamente a educação, mas a democratização da cultura significa estender a cultura para esses setores da população que não são muito privilegiados. Né? Pedro Tourinho, gostaria? Bem, meu nome é Pedro Tourinho, sou editor do blog Saúde Brasil, que é um blog construído numa rede colaborativa com dezenas de pessoas colaborando para o blog no Brasil inteiro. E a colocação aqui é justamente sobre a questão da possibilidade da internet enquanto instrumento para ampliação dos processos colaborativos na formulação de políticas num mandato, numa prefeitura. Como é que a gente pode pensar a internet como instrumento para isso, para a gente ter mais colaboração, mais pessoas participando e democratizar também o processo de tomada de decisão política na cidade. E outra coisa é qual que seria a relação e o papel do software livre, qual que é o papel que o software livre pode ter na questão da democratização da informação também numa prefeitura. Muito bem. O tema do software livre é um tema bastante urgente nos dias de hoje, porque o custo que
que se tem hoje, do ponto de vista de pagamento de uso do software proprietário, é extremamente grande, né? E há uma possibilidade crescente de internalização dos diversos softwares que são livres, que inclusive grandes empresas já utilizam, né? Não há razão para justificar a utilização do software proprietário, mas isso requer uma preparação de parte do poder público. Aqui em Campinas é privilegiada porque tem uma empresa voltada para a parte de tecnologia que poderia ser muito bem preparada nesse sentido de construção de uma base de uso para além do software livre, mas uma construção própria aqui para a cidade de Campinas, né? É sempre bom destacar aqui a dualidade, o contraste que Campinas apresenta. Se de um lado Campinas responde por 15% da produção nacional do conhecimento, de outra a cidade tem 40% da população que se considera analfabeto funcional, tem até a 4ª série do ensino fundamental, né? O analfabeto funcional é aquele que sabe escrever um nome, mas não consegue compreender um texto. Ele lê o texto, não consegue compreender o texto. Então, a prefeitura tem um papel importante no nosso modo de ver de fazer essa integração entre o mundo do conhecimento com esse mundo que ainda precisa ser conhecido melhor. E com isso a gente pode reduzir as profundas desigualdades que nós temos aqui, né? E há uma série de experiências que podem ser perfeitamente utilizadas, e inclusive do ponto de vista do software, né? Dos programas que não precisam ser mais pagos, né? Sem falar do ponto de vista da autonomia, porque toda vez que você utiliza um software proprietário, por exemplo, né? As informações lá podem ter outros usos que não aqueles que são de responsabilidade que está gerando. Então, são duas funções: a busca, não é, pelo uso crescente do livre software, porque isso representa uma economia de gasto para a prefeitura, e de outro lado aumenta a sua autonomia na medida que ela usa um software que não é proprietário. Só gostaria de aproveitar aqui e dar um furo de reportagem. Pelo seguinte, o Pedro perguntou sobre a possibilidade de um programa de governo ser construído colaborativo. Na candidatura do Márcio Postman, nós já estamos trabalhando com um grupo grande de pessoas que vêm colaborando, mas aí de maneira com reuniões físicas, presenciais. Mas a partir de segunda-feira, eu convido a todos que estão assistindo, a partir de segunda-feira nós estaremos publicando a cada dia um caderno temático, um tema do programa de governo. Segunda-feira vamos começar com a discussão sobre justamente participação popular e transparência na gestão. Cada dia então vai ser publicado na internet o caderno com as propostas. Isso vai ficar disponível para consulta pública e para sugestões durante 10 dias. Passado esse período, nós então publicaremos, faremos uma revisão do texto, incorporando sugestões, críticas, e será publicado, enfim, o caderno definitivo, tendo passado por esse crivo e esse espaço de reflexão coletiva, usando justamente a mídia e a internet. A partir de segunda-feira, então, convido a todos. Era para dar essa notícia mais à frente, mas já antecipou. Podia dar alguns tópicos desse primeiro caderno, que é oportuna, transparência na gestão? Só uns... A transparência na gestão, nós estamos preocupados com duas questões fundamentais. Uma é justamente usar a tecnologia, as novas tecnologias de informação, para tornar a gestão pública de mais fácil acesso para a população em geral. Então, há uma série de iniciativas, como, por exemplo, permitir que todos os processos burocráticos, a tramitação de papéis que circulam na internet, na prefeitura, o Márcio já fez menção a isso, que isso tudo possa acontecer de forma, através de meio digital, e, portanto, esteja público para alguém que queira consultar. Uma pessoa que tem interesse em um determinado assunto pode entrar na internet e verificar se o processo, aquela discussão que ela está esperando uma resolução da prefeitura, onde está? Está na mesa do secretário de planejamento, está na mesa do secretário de finanças, está em debate com um grupo interno, enfim, ele vai poder acompanhar. Essa é uma maneira importante, porque isso exerce até uma pressão e um controle sobre o gestor público. E uma outra ação importante que faz parte desse caderno temático de participação popular e transparência é a ideia da gente estar trabalhando com conselhos, reforçando os conselhos sociais, mas buscando descentralizar esses conselhos. Hoje nós temos mais de 30 conselhos em Campinas, conselhos que são
únicos para a cidade como um todo, conselhos municipais. A ideia é que a cidade, a partir da descentralização, possa ter conselhos regionais que tratarão lá na sua região, com os gestores daquela região, com os secretários descentralizados, que vai haver uma descentralização, a ideia é essa, uma descentralização das ações administrativas, financeiras. E aí esse conselho, então, vai se articular ao nível local, podendo cobrar e se relacionar muito mais próximo, e com conhecimento de causa muito maior, que é a sua própria realidade local ali, na sua vida, nas escolas do bairro, o posto de saúde do bairro. Comunicação e cultura estão... Todos os temas farão parte do debate, da temática tratada por esse conselho. Todos os temas farão parte do objeto de debate desses conselhos regionais. É uma maneira de aproximar bastante o controle social, a participação popular, à gestão. Só uma pergunta, olha, quando se discute essa questão da transparência, estamos falando das iniciativas do poder público, né, criando canais aí para chegar até a população. Apareceram vários pontos aqui dizendo da impossibilidade, né, que segmentos da população têm de conseguir acessar essas informações que são colocadas aí à disposição. Esse tópico entrará em algum momento como acessibilidade da população, tipo a questão do analfabetismo, mesmo a questão da falta de condição de muita gente que não pode adquirir um equipamento em condições, né, os núcleos de internet instalados pelas cidades para essa acessibilidade. Como A questão da inclusão digital, né? inclusão digital. Como trabalhar isso dentro de um programa de governo, dentro da patamar municipal? Só fazer mais uma adendo, porque inclusive quando a gente fala, né, eu não me apresentei da primeira vez, sou Vanessa Dias, sou da comunidade João Dito Ribeiro, eu alimento o blog lá da comunidade e também sou do CDI, Comitê para a Democratização da Informática, e também alimento o blog de formação da ONG. E aí, assim, fazendo esse adendo, então, por exemplo, tem bairros em Campinas que não chegam pontos de internet, né? E eu sei que a gente discutiu já a cultura digital na primeira mesa, mas assim, quais são as estratégias mesmo? Porque a gente fala olha, hoje a gente tem o eGov, hoje dá para você fazer boletim de ocorrência, dá para você fazer várias coisas via web. Mas a população mesmo, a massa, ela não consegue chegar. Então, como que a gente, né, como que a gente traz isso, né? Você me desculpa, eu também não me apresentei, né? Eu cheguei um pouco atrasado. Eu sou Gilberto Roldão, eu dou aula na PUC de Campinas, está no curso de jornalismo da PUC. Bom, gostaria de... Márcio, você quer falar uma Eu mensagem? só queria acrescentar que o tema é evidente de transparência dos salários dos servidores públicos, né? Está decidido e alguns setores resistem fortemente, especialmente o setor do judiciário, a revelar quais recebem salários pagos com os impostos da população que tem o direito de saber quanto recebe cada um e que função exerce, né? Essa preocupação levantada é como a gente pode criar um patamar em que todos tenham acesso à informação. Há várias barreiras nesse sentido. Uma barreira é a barreira geracional, né? Os mais jovens já são inseridos na cultura digital desde logo, então, a não ser a barreira econômica de acesso ao equipamento, né? Mas fora isso, de maneira geral, então é muito mais fácil. Lembrando que meus filhos, que são muito ágeis no uso digital. Mas, evidentemente, as pessoas com mais idade têm que ter alguma dificuldade, isso se torna quase impossível quando nós estamos falando de segmentos de renda muito baixa, né? Portanto, aí entra o papel do poder público, do ponto de vista de termos infovias de acesso gratuito, né? E disponibilização de equipamento. Nós vamos ter um debate semana que vem, inclusive com o ministro das Comunicações, Telecomunicações, para saber melhor como é que o governo federal vem se colocando nessa perspectiva, né? Mas uma cidade como Campinas, uma cidade rica como Campinas, não pode ficar esperando o governo federal fazer suas ações, são muito importantes, e o governo federal tem que ver o Brasil como um todo. Nós precisamos olhar aqui as diversidades que nós temos do ponto de vista de renda. Vamos lembrar aqui que a cidade, nos últimos 10 anos, né, registrou um aumento na quantidade de pobres, né? Nós estamos tendo problemas sérios aqui do aumento de moradores de rua, uso de drogas, etc. E isso faz com que nós tenhamos ainda mais dificuldades para enfrentar o que o me chamou aqui. Campinas é um território livre de várias coisas, exclusão social, né?
território livre do analfabetismo, território livre da exclusão bancária. Nós vamos chamar a atenção também, porque esse é o outro item que faz com que parte da população não tenha acesso a banco, né? Então nós temos que destacar quais são os elementos, né, que levam à exclusão social, e não há dúvida alguma que o tema do acesso à informação passa justamente pela elevação da qualidade do ensino e do enfrentamento daqueles que não tiveram acesso à educação, especialmente os analfabetos, que são geralmente pessoas com mais de 50 anos, pessoas de cor, né? Então tem que ter uma ação muito objetiva nesse sentido. Mas também uma profunda elevação da qualidade do processo de ensino-aprendizagem, porque há um certo descolamento entre o que hoje a escola oferece de método de ensino, um método de ensino que é muito compatível com os anos 20, 30, 50, não é? Mas já não tão compatível com a população, com os jovens que chegam, as crianças, os adolescentes que chegam na escola. Então nós temos também repensar a modalidade de ensino para fazer com que o que hoje as tecnologias de informações oferecem seja, de certa maneira, também adequado ao método de ensino e aprendizagem aqui na cidade. Eu até gostaria de fazer um comentário, da mesma forma que existe esse problema de acessibilidade às novas tecnologias, elas de repente também, lógico, eu não vou tentar definir aqui, precisa pensar um pouco melhor sobre isso, mas elas podem servir também como elas mesmas como forma de inserção das pessoas. Não em vários projetos, né, vocês que tentam capturar a cultura de regiões mais distantes da cidade, de DIC6, Claro. enfim. Então acontece bastante, eu conheço alguns amigos meus que trabalham semelhantes de web TV e tal, de alguns jovens por estarem participando de uma atividade como essa, de levar a cultura local no site e tudo mais, a casa até assim, a mãe, não vou citar o nome da pessoa, né? A mãe falou, olha, obrigado pelo meu filho estar fazendo essa participação aí, porque ele está mais responsável, né? Ele era usuário de drogas, está conseguindo se libertar desse tipo de problema, não bebe mais, teve uns casos bastante interessantes. Então, talvez essa própria ferramenta sirva como incentivo a que essas pessoas se insiram, né, nesse novo sistema. Posso ligar mais uma pergunta com a fala dele? Eu queria perguntar para o Márcio se ele não acha que, até a partir desses relatos que a gente está ouvindo aqui, se ele acha que é possível a prefeitura ter algum tipo de política cultural de inclusão digital colada com algum tipo de política de incentivo à mídia alternativa. Porque eu acho que tem uma possibilidade aí tem algumas experiências muito interessantes que já aconteceram no governo federal, eu acho, com pontos de cultura e tudo mais. E aí a coisa ficou um pouco até quase conseguiu se caminhar para uma política de mídia alternativa. Mas, sei lá, talvez pensar políticas municipais voltadas à cultura, voltadas à produção de comunicação e voltada também ao fortalecimento de meios alternativos. Porque Campinas, a gente sabe, é uma cidade meio travada na sua comunicação, porque tem dois grandes grupos que controlam os canais majoritários de comunicação aqui da cidade. Porto Alegre está com uma experiência interessante com o Tasso Genk, né, que fez um site onde ele dialoga quase todos os dias, ou pelo menos uma vez por semana, e promove uma webcam, e as pessoas enviam perguntas, ele responde, tem uma equipe preparada para isso. E ele está fazendo frente realmente à imprensa local, que perdeu muito da sua hegemonia na veiculação das informações sobre o governo dele. Eu entendo que o sentido da nossa coligação, da nossa campanha, é justamente buscar a ousadia das transformações, não é? Porque o que nós temos aqui em Campinas, a estrutura da sociedade, a forma com que as instituições funcionam, não é? São, de fato, um ativo importante da cidade, que demarca o papel que a cidade teve no passado, no presente, mas são insuficientes frente a essa transição maior que nós estamos vivendo. Então, a prefeitura tem que ser um elemento de potencialização, não é, para outras experiências que vão mais além do que nós já temos hoje. Não é, porque a cidade tem vivendo um quadro dramático, não é, de apequenamento da política, não é isso? Um esvaziamento do debate. Temos visto, inclusive, no diálogo com a população, um descontentamento tão grande com a política que passa-se a negar a política, não é? E é necessário
e tem sido sempre esse o sentido da nossa fala, não é? Que a política é o espaço de construção de alternativas coletivas. Não é? Não há dúvida que visitando as diversos moradores, especialmente das regiões mais distantes aqui do centro de Campinas, nós percebemos que elas melhoraram sua condição de vida. Visitando dentro das suas casas, a gente percebe visualmente que o sofá é novo, não é? Tem uma televisão de tela plana, não é? Tem computador, micro-ondas, telefone celular. Então melhorou as condições de vida interna dentro de casa, e isso foi certamente resultado de uma decisão nacional, né? de uma frente política que permitiu, a partir do presidente Lula, fazer opções pelo crescimento da economia, não é? Pela distribuição de renda, pelo enfrentamento da pobreza, pela ampliação da transferência de renda, do crédito, e assim por diante. Foi isso que moveu a roda da economia e permitiu que nós tivéssemos mais empregos, melhor renda, especialmente na base da pirâmide social. No entanto, quando a gente sai da casa desse cidadão, não é, a gente percebe que aquilo que diz respeito à política municipal, não é, que é melhorar o trânsito, a coleta de lixo, lixo seletivo, o posto de saúde, os médicos, os profissionais de saúde trabalhando, a melhora na qualidade, isso não melhorou. No ensino não houve essa melhora. Então, a política é o espaço de construção dessa solução coletiva. E é fundamental esse tipo de participação, que é o que nós entendemos. E a ousadia tem que ser a marca da nossa política, da nossa opção, do nosso programa. Porque, do contrário, é melhor deixar os tradicionais, que sabem fazer muito bem o tradicional. Não é? Mas o tradicional não está resolvendo a cidade. Está tornando a cidade mais frágil, uma cidade mais fechada, uma cidade hoje muito insegura. Não é? Então, buscar a segurança, ela é aquilo que nós entendemos o espaço de construção de alternativas. E é para isso que nós estamos nos colocando, para fazer uma política séria, uma política que seja contemporânea dos desafios que nós temos no século XXI. Chegou uma última questão aqui, não vamos precisar encerrar depois dessa última questão, que é sobre democratização da informação, né? Qual o papel da internet na democratização do poder municipal? O senhor poderia responder isso, professor Missada e Márcio? Mas se você puder, eu faço aqui o... Eu acho que a grande imprensa, a velha mídia, nós fazemos guerrilha. Aqui, ali, acolá, temos dinamismo, surpresa, criatividade, mas o exército regular é deles. Quer dizer, eles continuam a dar agenda. Temos dificuldade, nós respondemos um pouco aos temas colocados por eles. Eu acho que nós temos que uma discussão sobre as prioridades ser instrumentos de recentrar os temas públicos como temas fundamentais da cidade. Evitar que seja a casuística, o escândalo aqui, a violência ali, que são coisas sempre desproporcionais e que afetam a sensibilidade das pessoas, condicionam a sensibilidade, afetam a conversa cotidiana das pessoas, o interesse. Repolitizar é recolocar os temas públicos. Eu acho que a gente tem uma função que pode ajudar. Não podemos ter a iniciativa que tem a imprensa tradicional, porque eles não são só a imprensa escrita, né? Os jovens hoje não leem jornal, não leem revista, mas tem televisão, tem rádio, etc. Tal. Nós temos que ter um papel importante em ajudar o governo a definir com a população as prioridades. Isso é que é o tema mais importante que eu posso fazer. Também concordo, mas também precisamos ressaltar um aspecto importante da nossa experiência, da nossa jovem experiência democrática. Nós avançamos muito aqui no Brasil do ponto de vista da democracia representativa. Nós temos eleições de 4 em 4 anos, no caso, municípios, né, de 4 em 4 anos também para governador de estado, presidente, etc. Mas a democracia participativa, que é o elemento central, aquilo que dá coesão, não é? Avançamos não no mesmo sentido que a democracia representativa. Eu entendo que chegou o momento de nós termos aqui um novo ciclo de políticas públicas ancorados, de fato, na participação. E a participação requer a democratização do poder. Não é? E a democratização do poder pressupõe a possibilidade de